Peguei aqui um café para conversar com vocês sobre a minha trajetória como estudante de escola pública até chegar a ser professora da Unifesp em São José dos Campos. Vou começar me apresentando e dizendo de onde eu vim. Então, eu sou a Daniela, eu sou de Santa Vitória do Palmar, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade de em torno de 33 mil habitantes. Toda a minha vida eu estudei em escola pública, mas eu vou começar a contar a partir do primeiro ano do ensino médio, que foi lá em 2005. Em 2005 eu estava no primeiro ano do ensino médio e eu era aquela aluna que sentava no fundão. Eu só bagunçava e atrapalhava todas as aulas. Eu tirava aquela nota ali suficiente para passar e eu fui aprovada ali no primeiro ano e fui para o segundo ano. Em 2006, me separaram então daquela turma do fundão e eu fiquei em uma turma e eles ficaram em outra. Então eu mudei da água para o vinho e passei a ser do time que senta na frente, copia tudo, responde as perguntas, faz esses exercícios e vai bem na prova. Então eu fui bem em todas as disciplinas e em particular eu fui muito bem em matemática. Já em 2007, no terceiro ano, eu continuei sendo aquela aluna que sentava na frente, que estudava tudo, mas as minhas notas em matemática melhoraram ainda mais. Eu fechei o ano com média 10. Então eu tirei 10 em todas as provas em matemática e com isso eu comecei a pensar sobre o vestibular. Então eu faria vestibular para qual curso? Eu sabia que eu gostava de ciências exatas e pensava em alguma carreira que talvez fosse um tanto promissora, vamos dizer assim. Até que eu me deparei com a engenharia civil. Então a engenharia civil me parecia um bom curso, tinha ciências exatas e me parecia interessante a ideia de pensar em como construir um prédio, como projetar um prédio. Então esse era meu pensamento e eu me inscrevi para fazer o vestibular em engenharia civil. Na minha cidade não tinha universidade, a inscrição era feita para a universidade que ficava em Rio Grande, cerca de 200 quilômetros distante da cidade de Santa Vitória do Palmar. Eu fui fazer esse vestibular e, apesar de gostar bastante de matemática, eu não sabia ainda muita coisa que eu deveria talvez ver no ensino médio, mas eu não tinha visto. Então eu fui muito mal no vestibular e a minha pior nota foi em matemática. Então eram 15 questões em cada disciplina e eu acho que eu acertei 3 questões em matemática. Então foi o meu pior desempenho do vestibular, foi em matemática. Com isso, eu permaneci em Santa Vitória no ano de 2008 porque eu não tinha sido aprovada no vestibular. Nessa época, meu pai já era bem idoso e o que ele dizia era que a gente não precisava estudar, que a gente não deveria estudar, que a gente não ia estudar. Porque na cabeça dele, a gente deveria permanecer em Santa Vitória, a gente conseguiria um emprego, sei lá, num supermercado, numa loja, na prefeitura, e a gente teria um prato de comida e a gente viveria a vida toda ali. Não julgo esse pensamento dele, porque foi como ele foi ensinado. No momento em que ele disse isso para mim virou uma chave e acendeu uma coisa dentro de mim que me dizia assim: se alguém diz que eu não vou fazer algo, ou que eu não posso, ou que eu não devo fazer algo, que me parece ser uma boa coisa, então eu vou mostrar que eu posso, e não só que eu posso, como eu vou fazer essa coisa. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Para mim, aquele ano eu ia me dedicar ainda mais a estudar em casa, porque a gente não tinha condições de pagar um cursinho, então eu nunca fiz cursinho preparatório para o vestibular, porque a gente não tinha dinheiro para isso. Vivíamos meu pai, minha mãe, eu e minha irmã com o dinheiro da aposentadoria do meu pai. Então eu e a minha irmã, nós terminamos o ensino médio juntas e a gente não fazia cursinho. Em 2008, o meu irmão conseguiu que eu assistisse às aulas numa escola particular que tinha em Santa Vitória.
Isso porque eu sabia que nessa escola particular eles viam algumas coisas de matemática que não se via na escola pública. Alguma coisa que envolvia, por exemplo, geometria. Tinham muitas questões no vestibular que envolviam geometria e eu não fazia a menor ideia do que era isso. Então eu consegui assistir gratuitamente às aulas nessa escola particular e em 2008 eu comecei a ir lá para assistir somente às aulas de matemática, para melhorar o meu conhecimento de matemática, pensando no vestibular do final do ano para engenharia civil novamente. Acontece que no meio de 2008 abriu um vestibular excepcional na cidade de Rio Grande. Então eles não costumavam ter o vestibular de inverno, que a gente chama, o vestibular do meio do ano. Eles só tinham o vestibular do final do ano. Então, excepcionalmente em 2008 eles abriram 4 cursos novos e teve um vestibular, uma entrada para a universidade no meio do ano. E um desses cursos novos era o curso de matemática aplicada. Então eu decidi que eu faria esse vestibular para matemática aplicada bacharelado em Rio Grande e também resolvi me inscrever para o curso de matemática licenciatura na cidade de Pelotas, que é uma cidade que fica a 50 quilômetros de Rio Grande. Na minha cabeça, o meu pensamento era, bom, a concorrência para entrar num curso de matemática ela é mais baixa. Se eu conseguir entrar num curso de matemática, eu consigo fortalecer a minha base, aprender uma matemática melhor, para que no final do ano eu possa fazer o vestibular para engenharia civil. Esse era meu pensamento. No meio de 2008, então, eu fiz os 2 vestibulares e fui aprovada nos 2, tanto para matemática aplicada quanto para matemática licenciatura. Só que eu queria ir para a cidade de Rio Grande, mas eu não tinha condições de ir para a cidade de Rio Grande. Nessa época, meu pai já estava bem idoso, assim, ele já estava de cama, se eu não me engano. Praticamente todo o dinheiro da aposentadoria dele era para pagar remédios, o plano de saúde e sustentar nós 4, né? Só que minha mãe e minha irmã permaneciam em Santa Vitória e eu iria para uma outra cidade, a cidade de Rio Grande. Então o dinheiro não dava para tudo isso. Como que eu fiz para ir para Rio Grande? Bom, novamente meu irmão entrou em ação e ele conseguiu uma espécie de uma pensão para mim. Eu fui para essa pensão e o que a minha mãe conseguia me enviar nessa época era R$200. R$100 era para pagar o quarto da pensão e R$100 era para eu sobreviver o resto do mês. Bom, R$100 naquela época era muito mais dinheiro do que é hoje. Mas aí eu fui para Rio Grande com esses R$200 e eu consegui na universidade auxílio alimentação e esse auxílio era, eu ganhava o almoço e a janta no RU da universidade. De segunda a sexta eu tinha almoço e janta. Então os meus R$100 eram para eu tomar café da manhã, para eu comer alguma coisa à tarde e para eu sobreviver aos 4 finais de semana do mês. Eu consegui viver com esses R$100. Vou mostrar aqui para vocês como que era o meu caderninho de gastos, porque eu tinha que controlar absolutamente tudo. Entrando na universidade, os professores, naquela época, eles tinham o costume de deixar as listas de exercícios no Xerox. E a gente fazia cópia dessas listas para fazer a lista de exercício em casa. Só que eu não podia ficar gastando muito com isso, porque eu tinha só R$100. Então, basicamente, a minha estratégia era ir para a biblioteca de manhã cedo, pegar o livro que o professor indicava para fazer os exercícios e copiar os exercícios, os enunciados para fazer os exercícios, ou copiar todos os enunciados para que eu pudesse levar para casa depois e fazer os exercícios. Quando eu entrei, o que eu percebi, na verdade o que eu já sabia, era que eu tinha muita dificuldade em uma matemática mais básica. Para acompanhar as disciplinas da matemática, eu precisei estudar bastante, ao mesmo tempo que eu estudava as disciplinas da matemática, eu tinha que estudar bastante a parte de matemática básica que eu deveria ter aprendido no ensino médio e que de fato eu não aprendi. Foi muito tempo dedicado a preencher esses buracos de conhecimento. Indo adiante, então, isso foi o primeiro semestre da universidade, que foi do meio de 2008 até o final de 2008. Mas eu ainda tinha aquele sentimento de eu queria fazer engenharia civil, esse era o meu plano. Bom, naquela época, um estudante podia cursar 2 cursos em uma universidade federal, na mesma universidade inclusive. Então a minha ideia foi, eu não consigo fazer engenharia civil porque a engenharia civil é à tarde e o curso de matemática era à tarde, então eu pensei em fazer o vestibular para engenharia civil empresarial. Era um curso noturno, só que era um curso de 6 anos, enquanto que a engenharia civil era 5, a engenharia civil empresarial era um curso de 6 anos. Mas ele era totalmente noturno e aí não conflitaria com o meu curso de matemática. Que eu fiz o vestibular para engenharia civil empresarial na mesma universidade e eu fui aprovada. Comecei a cursar os 2 cursos. No começo de 2009,
eu já estava na matemática e comecei a cursar o curso de Engenharia Civil e Empresarial. Então eu tinha aulas toda tarde e toda noite. Terminado o meu primeiro ano da matemática, que foi no meio de 2009, eu já estava há um semestre na Engenharia Civil e Empresarial e o meu pai faleceu, então, junho de 2009, quando eu estava terminando o meu segundo semestre da matemática. Bom, nessa época a minha irmã foi aprovada também no vestibular, só que ela foi para outra cidade, então ela foi para Pelotas, a cidade que eu mencionei anteriormente, e a minha mãe ficou sozinha lá em Santa Vitória. Então agora não tínhamos mais o meu pai, mas éramos 3 pessoas, com a aposentadoria do meu pai, que ficou para minha mãe, e 3 pessoas, só que 3 pessoas vivendo cada uma em um lugar. Eu passei a viver com R$300 e não mais R$200. Tinha todo o gasto também com a minha irmã em outra cidade. Mas foi dando tudo certo. Mas ainda nesse meio de 2009, eu percebi que eu precisava de um computador. Porque no começo da graduação, a gente tinha umas disciplinas na matemática que aprendia a mexer em alguns softwares que eram para resoluções de problemas matemáticos. Só que tinham exercícios para fazer em casa dessas disciplinas e envolviam o computador, porque era algo que era para fazer no computador, eu tinha que fazer no computador e eu não tinha um computador. Nisso eu já estava na engenharia e eu vi que eu precisava de um computador. Só que como que eu ia comprar um computador se eu não tinha dinheiro para comprar um computador? Aí surgiu um projeto da engenharia que era o seguinte, era um projeto que visava mudar o sentido de uma rua do centro da cidade. Então era uma rua, era de 2 mãos, como a gente diz, ela ia e voltava. E a ideia era que deixasse essa rua em um único sentido. Só que teria que pegar esse outro sentido que sairia dessa rua e colocar numa outra rua. E precisava ser feito um estudo de em qual rua colocar e como faria isso. Então eu entrei nesse projeto porque ele tinha uma bolsa de R$300 por mês e basicamente o que nós, alunos da graduação, faríamos era o seguinte. A gente tinha que ir para essa rua no centro da cidade e eu morava perto da universidade, que é afastado da cidade, então eu tinha que pegar ônibus e tudo mais. O objetivo era que os estudantes de graduação envolvidos no projeto, eles fossem para essa rua em horários específicos e em pontos estratégicos e a ideia era que a gente contasse o volume de carros que passava nos horários de pico. Então, do tipo 6 da manhã até umas 7h30, no horário do almoço e no final da tarde. Então, o projeto teve uma duração de 3 meses e eu ganhei R$900. Com esses R$900, eu consegui comprar o meu computador. Então, comprei um notebook que me permitia ter acesso à internet na universidade. E aí eu conseguia acessar alguns conteúdos, alguns PDFs, algumas coisas que eu precisava e me permitia baixar os programas e conseguir fazer os exercícios dessas disciplinas que eram programáveis, vamos dizer assim, em casa. Isso me ajudou bastante porque nessa época eu dependia de ir para a universidade e esperar o laboratório de informática abrir para que eu pudesse usar o computador, para que eu pudesse fazer os meus exercícios, as minhas tarefas dessas disciplinas que necessitava do computador. Então, no meio de 2012, eu me formei na matemática. Foram 5 formandos da matemática, então entraram 40 e se formaram 5. E desses 5 formandos, eu fui a aluna que teve o melhor coeficiente de rendimento da turma. Não foi aquele coeficiente de rendimento excepcional, mas dadas as minhas condições, das minhas dificuldades, para mim isso foi uma grande vitória, é um grande orgulho para mim ter sido a aluna com o maior coeficiente de rendimento. A engenharia, então, acabou ficando para trás. Eu vi que eu gostava mesmo, era da matemática. Então, a minha ideia era fazer um mestrado em matemática e eu tive que largar a engenharia, abandonar a engenharia, mas eu fiquei no curso de engenharia durante os 4 anos que eu fiquei no curso de matemática. Eu não cheguei a concluir tudo certinho na engenharia porque a partir do 2º ano eu pegava menos disciplinas para conseguir priorizar a matemática. Então, vamos dizer assim, de concluído mesmo na engenharia eu concluí 2 anos e ainda faltavam 4. Mas eu decidi que eu queria fazer um mestrado. Eu fui aprovada no mestrado para o 2º semestre de 2012. Isso era na Unicamp, em Campinas, então eu mudaria não só de cidade, mas eu mudaria de estado. Mas essa será a segunda parte da minha trajetória. Então eu vou parar esse vídeo por aqui, para ele não ficar tão longo. E eu sigo contando a partir de quando eu ingressei no mestrado até chegar a ser professora da Unifesp em 2022.